Pessoinhas que me assistem, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje falaremos de um tema muito importante para a biologia, a história da evolução. Então, segue o filme. Nós vimos anteriormente que várias espécies começaram a ser classificadas com as descobertas com o trabalho de Linneu. Então, Linneu foi um excelente cientista que criou aquele modelo binominal e que ajudou na classificação de várias espécies. Mas o Linneu, como também a maioria dos outros cientistas, tinham ideias fixistas. O que é o fixismo? É a ideia que a forma que uma espécie foi gerada, ela se mantém sempre. E as espécies que Deus criou, que o poder superior criou, em um certo momento, elas se mantêm fixas até hoje. Elas não têm alteração, não evoluem. Então elas se mantêm fixas. Então essa ideia fixista, ela era presente na ciência. Os cientistas da época consideravam tanto a criação, ou seja, um poder superior criou as espécies, quanto também que o fixismo era uma base, uma vez que essas espécies não evoluíam. Da forma que o poder superior as criou, elas se mantêm até então. Mas, mesmo que a ciência concordasse com as ideias criacionistas e fixistas, muitos gregos que são avançados, como nós vimos anteriormente, já falavam em ideias de evolução ou de adaptação. Tanto Anaximandro, quanto Anaxágoras, quanto Demócrito, Empédocles e Hipócrates tinham uma ideia de que os organismos eles se adaptavam, que o meio permitia que esses organismos se adaptassem a certas condições, ou permitia ou influenciava nessa adaptação. Beleza. Mas os gregos não foram os únicos, vários outros cientistas vieram também com ideias de adaptação e de evolução. Um dos mais importantes foi Benoît de Maillet, que ele produziu um livro chamado Telliamed. Agora veja aqui a manha dele. Essas ideias criacionistas e fixistas, elas predominavam tanto que as pessoas que tinham pelo menos uma visão contra isso poderiam sofrer vários problemas, inclusive preconceitos. Então, com medo disso e tendo bem forte uma ideia de adaptação e de evolução, o Benoît de Maillet só publicou seu livro chamado Telliamed 10 anos após sua morte. Então ele pediu para alguém que assim que ele morresse, posterior a 10 anos, o livro fosse publicado. E o mais engraçado é que o livro o nome dele ao contrário, ó. De Maillet. Então, essa aqui foi a forma que ele achou de publicar seu livro sem sofrer nenhum dano, nenhum preconceito, enfim. O que é que ele dizia? Que os estratos geológicos, ou seja, a Terra, ela mostrava que tinha muitos anos, que não foi feita em 7 dias, por exemplo, e sim em milhares e milhares e milhares de anos. Então, essa Terra, ela tinha modificações e os seres vivos também deveriam acompanhar essas modificações. Além disso, ele percebeu também que os fósseis que ele encontrou são diferentes dos organismos que vivem hoje. Quer dizer o quê? Que essa ideia fixista não está correta. A forma que os organismos são gerados
não é obrigatoriamente a forma que eles sempre se mantêm. Eles podem se modificar ao longo do tempo. Então, outra ideia dele é que a vida surgiu da água. Então, claro, a água é um ambiente aquático. O ambiente terrestre é totalmente diferente. Se tem vida hoje na Terra, é porque ela veio do ambiente aquático e se adaptou a esse ambiente terrestre. Então, mais uma ideia aí de evolução. Outro que também deu uma grande contribuição nessa área foi Pierre-Louis Maupertuis. O que é que ele falou? Ele falou que o ambiente e a disponibilidade de alimentos poderiam provocar mudanças na espécie. Isso é uma ideia totalmente evolucionista, ok? E claro, nós temos também Buffon, que era um grande cientista da época. Ele também era outro que ia contra o fixismo e ele alegava isso principalmente pela diferença entre regiões. Ele percebeu, por exemplo, que cada região do mundo, de acordo com o seu clima, de acordo com a sua vegetação, enfim, possuía espécies diferentes de animais, plantas e outros organismos. E que as espécies elas eram diferentes, mesmo sendo a mesma espécie, de acordo com o local que viviam. E ele usou, por exemplo, o tangará, que é uma espécie de ave, mexicano e brasileiro. É a mesma espécie, sim, mas que são diferentes de acordo com o local que aparecem. Então, isso mais uma vez vai contra a ideia fixista, a ideia que os organismos não mudam ao longo do tempo. Outro grande cientista que influenciou a história da evolução foi Erasmo Darwin. Sim, ele era avô de Charles Darwin. O que é que ele dizia? Ele dizia que existia um filamento primordial mais simples, correto? De onde surgiu a diversidade que tem hoje. Então, é aquela ideia de ancestralidade comum. Todos nós tivemos um ancestral comum. Ou seja, a vida se iniciou em um ponto e a partir daí foi tendo ramificações que formaram a biodiversidade que nós conhecemos hoje. E essa ideia já era defendida pelo Erasmus Darwin, que era avô, claro, de Charles Darwin, e com certeza influenciou esse grande pensador, cientista, a escrever a sua ideia de evolução. O Darwin, ele foi muito importante, claro. Logo, ele fez a teoria evolucionista com muita robustez, com muita qualidade. Mas nós temos também que destacar o trabalho de Jean-Baptiste de Monnet, ou o Cavaleiro de Lamarck. Então, Lamarck, que está sendo mostrado aqui por essa foto, ele sempre foi um homem de pouca sorte. Ele se casou 4 vezes e as 4 mulheres dele morreram. Ele teve vários filhos e muitos deles morreram também. Alguns ele não pôde ver que morreram porque ele ficou cego e por isso teve que deixar o exército onde ele trabalhava. E aí ele foi dar aula de zoologia, botânica, enfim. Então o Lamarck, ele percebeu, assim como aqueles outros que passaram, que a ideia fixista, de acordo com as evidências que ele tinha, não faziam sentido. Então, ele também propôs uma ideia de evolução. O que é que ele fez de diferente? É porque aqui, os autores que passaram até então, eles proporam uma ideia de evolução, de não fixismo, mas não fizeram nenhuma teoria, não criaram nenhum livro para isso, ou explicaram com ênfase os seus achados. O Lamarck foi
um dos primeiros, se não o primeiro, a tentar explicar as suas ideias evolucionistas. Então, isso é muito difícil. O Lamarck, geralmente, ele é visto nos livros de ensino médio como aquele que errou. Mas, na verdade, eu prefiro ver o Lamarck como aquele que iniciou, como aquele que foi o pioneiro nessa ideia de tentar provar, elucidar ou justificar a evolução. Então, Lamarck, ele, em seu livro Filosofia Zoológica, de 1809, 20 anos antes da sua morte, ele falou sobre a progressão dos animais. O que é que ele dizia? Há uma tendência dos seres para um melhoramento constante rumo à perfeição, um aumento da complexidade dos seres menos desenvolvidos aos mais desenvolvidos. Então, uma crítica ao trabalho de Lamarck feita hoje é que a forma que ele fala é como se a espécie, se o indivíduo, ele sempre estivesse buscando a perfeição, que o indivíduo sempre estivesse buscando a melhora. Por exemplo, vamos lembrar aqui da onça, não, vamos lembrar do impala e do guepardo. Então, o impala e o guepardo são animais muito rápidos. Inclusive, o guepardo ele pode chegar a 120 km por hora na sua corrida. Então, o impala, que é predado pelo guepardo, ele também corre muito. E além de ser muito rápido, ele também tem facilidades para mudar a trajetória. E o guepardo tem sempre que correr mais para pegar o impala, e o impala tem sempre que correr mais para fugir do guepardo. Mas veja, o impala corre mais, não é porque eu vou correr mais porque eu quero, assim a espécie vai ficar mais rápida. Ou o guepardo fala, eu vou correr mais porque eu quero. Não, é o meio que seleciona. Não é que o indivíduo busque correr mais, mas sim que o meio seleciona aquele que está melhor adaptado à corrida, aquele que corre melhor, aquele, nesse caso, né, do impala e do guepardo. Então, esse foi um erro de Lamarck, foi dizer que o indivíduo buscava a melhora. Não, a melhora, ela vem de acordo com a seleção do meio. Aquele que não tiver adaptado, que não tiver melhor selecionado, que não tiver as condições precisas para aquele ambiente, vai ser eliminado, ok? Então, o Lamarck, ele traz duas ideias principais. A lei do uso e desuso e a lei da transmissão dos caracteres adquiridos. O que é que diz o uso e desuso? Quanto mais tu usa uma parte, maior a tendência daquela parte se desenvolver, certo? E assim ela progredir, ela ficar mais forte, maior, enfim. Como é que ele provou isso? Como é que ele tentou provar isso? Através, por exemplo, das girafas. Girafas eram animais com pescoço menor, as árvores elas foram aumentando de tamanho e as girafas foram esticando o pescoço. À medida que ele esticava o pescoço e usavam esse pescoço muito, ele aumentava. Então, isso aqui é a lei do uso e desuso. Quanto mais se usa um órgão, maior ele vai ficar. Segundo ponto, esse órgão que tu adquiriu, ele é transmitido para a futura geração. E aí estava um erro. Porque, por exemplo, vocês pintam o cabelo, sei lá, decidem pintar o cabelo de vermelho. O filho de vocês não vai ter o cabelo vermelho. Então, isso não é passado muitas vezes de geração a geração. Então, essa foi a crítica que fizeram a Lamarck. Um experimento de Weismann para provar que Lamarck estava errado foi o seguinte: ele pegou vários ratos, cortou o rabo dos ratos e cruzou eles. Todos os que nasciam tinham rabo, quer dizer o quê? Que o caractere adquirido ou perdido não é transmitido. Então, o Lamarck sim cometeu erros, mas vamos saudar
a sua ideia de meio ambiente, porque ele foi um dos primeiros a tentar explicar como o meio ambiente atuava na evolução dos organismos. Inclusive, ele diz o seguinte: a lei do uso e desuso seria inútil se os animais permanecessem sempre nas mesmas condições ambientais. Quer dizer o quê? Que o ambiente exige mudança e o organismo ele muda com o ambiente. Agora, qual o problema disso? É a mesma história lá do impala e do guepardo. É que não é assim. Não é como eu falei para vocês. Tá aqui o guepardo. Ah, eu vou correr mais forte pra... Aqui a linguinha do guepardo. Eu vou correr mais forte para comer os impala. Não é o guepardo que decide isso. Não. É o meio que seleciona. Aqui tu tem, ó, um guepardo e aqui tu tem outro guepardo, tá bom? Veja como estão lindos meus guepardos. Pronto, tá aqui um guepardo e um guepardo. Esse guepardo aqui primeiro, ele chega somente a 100 por hora. 100 km por hora. Esse aqui segundo chega a 120 km por hora. Ok? Esse aqui não consegue pegar os impalas, então esse aqui morre, ó. Ou seja, não é o organismo que está buscando correr mais rápido, não. É o meio ambiente que está selecionando o organismo. Mas isso é uma ideia de Charles Darwin e nós vamos ver sobre ela na próxima aula. Então se cuidem e até mais.